Fala galera, hoje vamos fazer o nosso primeiro overview com a pegada hands-on do Objective-C. Eu pretendo passar um pouco do funcionamento da linguagem no que diz respeito a objetos, métodos e atributos. Eu resolvi começar por aí porque o meu entendimento acerca do Objective-C é que o ponto mais crítico da linguagem ela ocorre a partir de métodos, objetos, a partir desses conceitos. Eu acredito que laços de repetição, variáveis, tipos de dados, isso vocês podem aprender sem maiores problemas. Então, tá aí na tela o meu Twitter e o meu blog, para vocês mandarem críticas, sugestões, acompanhar o que eu estiver postando, o que eu estiver estudando, certo? Então vamos começar. O meu Xcode ele já está aqui aberto, até no doc. Vou abrir. Então do lado direito nós temos os projetos recentes e aqui as opções que nós podemos adotar. Eu vou criar um projeto novo e vou chamar de automóvel, certo? Do tipo aplicação, command line tool. Então, automóvel. Marquem Foundation e o Arc. O Arc ele é um recurso do iOS 5 que permite que o programador ele não se preocupe com o gerenciamento de memória. Então ele analisa o código em tempo de execução e adiciona o que for necessário, certo? Eu estou utilizando o Xcode versão 4.4.1. Então nós temos aqui nosso arquivo main, que é o arquivo principal. É aqui que nós temos o código do programa para realizar o fim pretendido, certo? Nós temos o Auto Release Pool, que é um mecanismo que permite que o sistema faça o gerenciamento eficaz da memória, através até da criação de objetos, certo? Nós temos o NSLog, que é uma função da biblioteca do Objective-C, que mostra os argumentos que ele tem. Então, ele vai apresentar, por exemplo, esse texto, o Hello World, e além disso, ele vai mostrar a data, o tempo que a rotina é executada, entre outras informações. E o Return 0 informa que o programa foi executado sem maiores problemas. Qualquer valor diferente desse indica que eu tive algum problema na execução do meu programa. Então eu vou dar um Command R, o atalho para executar. Então vocês vão ver lá no console o Hello World. Mas vamos dividir esse nosso arquivo aqui em interface, certo? E implementation e a seção do programa. A seção do programa eu já expliquei. A implementação é a área, é o bloco que contém os métodos, basicamente, e a interface que contém a listagem dos métodos, para informar o compilador que tipo de operação está sendo usado, que tipo de dado está sendo passado como argumento, entre outras coisas. Então, nós vamos começar pela implementação. @implementation, vamos dar um enter aqui, ele completa. Vamos chamar nossa classe de automóvel. E aqui ele já coloca que é a área para colocar os métodos. Mas antes, eu vou abrir aqui chave e vou criar minha variável do tipo portas e rodas, certo? Do tipo inteiro. Quando eu escrevo variáveis aqui na implementação, eu estou informando que essas variáveis
são as variáveis de instância, certo? São as variáveis desse objeto, desse objeto que eu vou criar. Então, eu vou começar aqui com menos, para informar que esse método é um método de instância. Void, porque ele não vai retornar nenhum valor. Vou criar um set portas. 2 pontos, porque ele vai receber um argumento do tipo inteiro, com nome de P. Abre e fecha a chave, e eu vou dizer que portas é igual a P. A mesma coisa eu vou fazer para rodas. Vou setar rodas do tipo R. Só que eu quero apresentar essas informações. Então eu vou criar do tipo um método que escreva na tela as informações de rodas e portas. Então, vou criar um método chamado escreveinfo, que eu não vou utilizar os 2 pontos porque ele não vai receber nenhum parâmetro. E eu vou utilizar o nslog arroba abre e fecha aspas duplas. O meu automóvel tem portas e rodas, vírgula, portas, rodas. Aqui eu estou informando através dessas vírgulas o que é que esse asterisco i vai receber. Vocês podem olhar isso lá em tipos de dado na linguagem, na documentação do Objective-C. E agora está faltando a interface, então eu vou arroba interface. Qual é o nome da minha classe? Automóvel. E o que é essa superclasse? Quando a gente cria uma classe em Objective-C, a gente precisa informar de que tipo é essa classe. E o compilador só sabe de que tipo é essa classe baseado na classe Py. Então nós temos que nomear a nossa classe Py, que será do tipo, ela será o NSObject, certo? Esse NSObject nada mais é do que uma classe abstrata, certo? Criada para que nós possamos herdar o comportamento dela para criar os nossos objetos, certo? E para que eu dou import no Foundation? O Foundation permite que eu importe o arquivo de definição nsobject.h, que contém as especificações dessa classe Py. Então, por isso que eu dou import no Foundation, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui na interface? Apenas copiar e colar aqui os métodos que estão sendo utilizados. Vejam que agora eu finalizo o método, eu termino de escrever o método com ponto e vírgula, certo? Nós vamos agora para a seção de programa e vamos manipular esses atributos. Para manipular esses atributos, eu tenho que criar um objeto. Então, meu objeto é do tipo automóvel, certo? Asterisco, eu vou chamar o meu automóvel de Batmóvel. Por que isso? Por que esse asterisco? Por que automóvel? Então, eu estou informando aqui que o meu objeto é do tipo automóvel, certo? Ele é uma instância de automóvel. E eu utilizo o asterisco porque o objeto, em Objective-C, ele é um ponteiro para um endereçamento de memória. Então, quando eu tenho o asterisco, eu estou manipulando o objeto por referência, porque como ele é um ponteiro, eu não posso manipulá-lo por valor, certo? Só que toda vez que eu crio um objeto, eu preciso o quê? Alocar memória. Então, eu utilizo o alloc e o init serve para quê? Para inicializar, ou seja, instanciar o meu objeto. Então, a partir de agora,
eu posso manipular os atributos, porque eu tenho um objeto instanciado. Vou comentar aqui para explicar como é que funciona a utilização de métodos. Abre e fecha colchetes. Nós vamos escrever a instância, método, argumento 1, certo? É assim que funciona basicamente. Então, qual é a nossa instância? É Batmóvel. Qual é o método que eu quero utilizar? 7 portas. Eu vou dizer que o meu Batmóvel tem 7 portas e que ele tem 6 rodas. E eu quero escrever na tela as informações. Veja que eu não estou utilizando os dois pontos aqui porque o meu método ele não recebe nenhum argumento. Então, Command S para salvar, Command R. No console ele apresenta: o meu automóvel tem 2 portas e 6 rodas. Mas então, eu quero deixar o meu programa mais legível. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui em File, New, vou criar um arquivo do tipo Objective-C Class, certo? Vou chamar a classe de automóvel, herdando de NSObject. Então ele criou um arquivo .h e um arquivo .m. O arquivo .m é o arquivo de implementação. E o arquivo .h é o arquivo de cabeçalho. É o arquivo de interface. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos apenas copiar e colar lá, naquele arquivo. A interface eu vou jogar no arquivo .h. E a implementação eu vou jogar no arquivo .m. Vejam que ele já deu erro aqui. Por quê? Porque eu só estou importando aqui o Foundation. Se eu não importar os outros arquivos, ele não vai ter como identificar a minha classe. Então eu vou tirar o Foundation. Por que eu estou tirando o Foundation? Porque no arquivo .h eu já importo o Foundation. Então no arquivo main eu vou importar o meu cabeçalho. E isso é suficiente para que o meu programa seja executado. Então eu vou criar aqui outro objeto apenas para facilitar a visualização. Então eu vou criar do tipo automóvel. Vou chamar de BatBuzu automóvel alloc. Então aloquei novamente, aloquei memória e inicializei ou instanciei o meu objeto. Como é que faz? Instância BatBuzu. Vou setar portas. Quantas portas tem o meu buzu? 3. 7 rodas. Quantas rodas tem o meu buzu? Vou dizer que tem 8. O buzu é meu mesmo. E eu vou utilizar aqui o método escreve-info. Novamente, eu não utilizo 2 pontos porque eu não estou passando argumento. Command S, Command R. Olha o que ele apresentou aqui. O meu automóvel tem 2 portas e 6 rodas. O meu automóvel tem 3 portas e 8 rodas. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Criem seus arquivos aí, automóvel, carro, enfim. Pratiquem e até o próximo overview. Nós ficamos por aqui. Obrigado.